que ele não existe e que as pessoas pensem que elas têm um comando. Mas a palavra nos mostra que ou estamos com Deus ou não estamos. E o que Satanás mais faz de maneira muito brilhante, entre aspas, é as pessoas pensarem que ele não existe, que ele simplesmente não, né? Eu fico a pensar na obra de um espião. Um espião, quando houve a Guerra Fria e tudo mais, o que um espião mais queria era entrar no terreno inimigo, fazer o estrago e sair sem ser notado. E mais o estrago ficar feito. Satanás age por esses caminhos. Ele faz o estrago e depois ele se retira, fica o mal feito, mas ele não apareceu. Então ele faz esse trabalho camuflado. Este jovem que nós vamos analisar a vida dele, vocês com certeza já conhecem, ele fez essa escolha. Ele saiu do lugar da bênção, porque nós temos que ter essa intencionalidade de estar no lugar da bênção, que é aos pés do Senhor. Esse jovem, ele faz um trajeto que vocês já conhecem, mas vamos analisar. E o foco nosso é esse, é estar no lugar da bênção. É lá onde nós temos as bênçãos do Senhor. Porque a Bíblia nos ensina que a bênção do Senhor é quem enriquece. E ela não acrescenta dores. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15. Seria maravilhoso se pudéssemos ler todo Lucas, mas o tempo não permite. Vamos abrir então no Lucas, capítulo 15. E vamos ver a partir do versículo 11. Eu gostaria de ter a vossa ajuda. Eu vou ler o primeiro versículo e cada um vai colaborando, porque a obra é de todos, que o Senhor quer que nós façamos. Então todos dão um contributo, todos leem um versículo. Amém? Até o versículo 32. Então, Lucas 15, a partir do versículo 11. Começa assim a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que tu pertences. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, dizendo o seguinte: Depois de carregaste tudo, como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a uma mãe da região que o mandou para os seus campos guardar sul. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, o que é que eu vou ao céu e perante ti? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestia, e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. E trazei o bezerro de cevada e matei-o. Comemos e bebemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. chamando do servo, perguntou-lhe que era aquilo. O empregado disse: Quando teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro mais gordo, e eles chegaram são e salvos. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, nunca te transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Tudo, porém, este teu filho que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse:
Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Usa-nos, ó Pai, com poder e graça nesta manhã. Dá-nos, ó Pai, corações ensináveis, ó Deus, para que possamos tanto ouvir, mas, sobretudo, Pai, praticar a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, por amor do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, se nós lemos um pouco antes, nesse capítulo todo, nós podemos ver ali que a passagem em que Jesus também mostra a parábola da ovelha perdida e a alegria quando uma ovelha se perde e ela é encontrada, porque há mais alegria no céu quando um se arrepende do que 99 que já tem a palavra de Deus. Há também um pouco antes sobre a senhora que procura uma dracma. Eu penso que ela era grega, mas isso não vem ao caso agora. Procurando uma dracma, né? Mas ela encontra a dracma e a alegria dela é total porque une-se com as amigas. E, finalmente, Jesus nos mostra, nesta parábola, que havia um filho que estava perdido e que foi achado. Andando, irmão, por essa palavra, nós percebemos uma coisa. Esse país distante que essa parábola ensina, pode estar mesmo entre nós. É um lugar, possivelmente imaginário, em que nós nos transportamos para lá, e esse jovem pensa que ali vai encontrar tudo que ele quer. Vocês sabem, naquela altura, um filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança. Isso está no Velho Testamento. E o filho mais novo tinha direito a 1/3. As leis do Senhor eram assim. Esse jovem dirige-se ao pai e olha só a frase dele: dá-me a parte que me cabe. Ele é imperativo, ele pede de uma maneira muito autoritária. E, não muito distante, nós podemos ver que há ainda hoje esse tipo de situação. Crianças ou jovens que saem de casa de uma maneira não natural e que cria esse confronto e cria essa tensão com os pais de saírem de maneira dura. Mas, irmãos, o que vemos mais? Vemos mais que, apesar de se chamar a parábola do filho perdido, vocês sabem, a Bíblia, quando foi feita originalmente, não havia essas divisões. Ela está mais para o coração maravilhoso de um pai que perdoa. Mas lá vamos chegar. De novo, irmãos, a ideia do materialismo. Ele pensa que ao ter o dinheiro, ao ter aquela fortuna que ele não lutou para ter, mas que ele acha que tem direito, indo para um lugar distante. Irmãos, o dinheiro, ele tem esta performance de as pessoas se sentirem muito poderosas, de acharem que podem, que fazem acontecer. Aliás, o comércio usa muito bem, né? Eu posso, eu quero, eu faço. Né? O enfoque todo é para que o poder está no dinheiro. Um pouco mais à frente, depois dessa parábola, vai haver a parte da mordomia, que o Klaus é especialista. Mas esse jovem, ele não sabia nada de mordomia cristã. Um pouco mais à frente dessa parábola vai ter essa passagem. Irmãos, e o que nós podemos ver aqui? Pessoas centradas nas suas decisões, pensando que podem ter decisões. Esse jovem passa por um percurso tão duro, ele chega numa situação tão terrível e cai, mas há nele uma informação importante. Ele se dá conta que pode voltar. Irmãos, e ao voltar, ele sabe que aos pés do Senhor é que está a bênção, é que está a graça de Deus. Vimos uma coisa também importante aqui. Quando ele fala dá-me, ele é autoritário. Mas, irmãos, quando ele pensa em voltar, olha só como é que ele muda o conceito dele. Trata-me como um dos seus jornaleiros. Irmãos, nós não precisamos de passar por uma situação tão terrível para perceber que a misericórdia do Pai, o amor do Pai, transcende a nossa inteligência. Certamente que nós conhecemos pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, que pensam que mandam nas próprias vidas, que são independentes, quando na verdade não são, irmãos. Como foi dito anteriormente, ou estamos aos pés do Senhor ou não estamos. Lembra-me um pouco, irmãos, aquele senhor, aquele crente chamado Jabez, em que ele ora ao Senhor e pede apenas 4 coisas. Que a bênção do Senhor esteja sobre mim, que amplifique as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e que do mal eu não seja aflito. Olha só, irmãos, a intencionalidade. Sabemos que a bênção do Senhor é que enriquece. É aos pés dele que nós temos condições de nele ser vencedores. E vemos aqui, o versículo 14, as consequências que o filho colhe.
Primeiro, ele teve uma dificuldade tremenda. Ele se dá conta, ele estava financeiramente quebrado e com fome. No versículo 14 e 15 vemos a sua impotência quando ele fala, ele começou a passar necessidade. Irmãos, tentem imaginar a pele dele, passando fome, sendo humilhado, porque para um judeu, cuidar de porco era algo terrível, e ele se dá conta, na casa do meu pai, há tantos que estão alimentados, tantos que estão nutridos, e eu aqui passo fome. Irmãos, é na hora que chega ao fundo do poço, é que as pessoas se dão conta que é aos pés do Senhor é que está a bênção. E vemos mais uma coisa importante. Eu aqui pereço de fome. Irmãos, é importante perceber que essa fome, ela é mais do que física, ela é espiritual. É a fome de não estar sob a proteção, sobre as asas do Pai, sobre a proteção e o amor do Pai. Essa fome que nós visualizamos aqui é muito mais a falta do carinho e do amor que o Pai tem por nós. E Ele é assim. O nosso Pai, nós vemos a palavra de Deus, chegue-se a Deus e Ele se chegará a vós. Nós vemos isso claramente. Irmãos, e conscientizar disso, ao sairmos por aquela porta, temos claro na nossa mente e no nosso coração, porque essa viagem tem que ser feita, essa viagem de 30 centímetros. Não só perceber, mas sobretudo viver. Como já foi orado hoje aqui pela nossa irmã, sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Irmãos, e aquele que estiver perdido, pode ter a convicção que o Pai está de braços abertos para beijar, para abraçar. Porque há alegria no céu quando alguém volta-se daqueles caminhos que não agradam ao Senhor e está aos pés do nosso Deus. O estilo de vida glamouroso, irmãos, que o mundo divulga, é só encenação. A palavra de Deus nos fala que o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Né? O ouro, a prata, tudo isso ferrugem vai comer um dia, tudo isso vai acabar. Na minha memória vem quando aquela Twin Towers ainda existia em Nova York. Deus deu-me a graça, irmãos, de ver aquilo. Eu olhava para aquilo e falei, gente, isso aqui é muito forte mesmo, isso aqui é mesmo incrível. Irmãos, e aquilo veio abaixo. Aquilo que era tido como algo seguro, algo tão forte, e veio abaixo. Irmãos, é aos pés do Senhor é que está a bênção. E nós temos que ter essa consciência clara. E vemos mais. Quando ele fala, Pai, pequei contra o céu. Era tão cuidadoso não falar o nome de Deus, porque vocês sabem, não tomar o nome do Senhor em vão. Então ele tem esse cuidado de falar, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Irmãos, isso aqui me comove muito, porque termos consciência que erramos e que estamos a fazer algo errado, mas que, se, e é condicional, voltarmos aos pés do Senhor, Ele tem os braços abertos para nos receber. Isso é algo que não tem preço. A misericórdia do Senhor, ela é renovada a cada manhã, diz a palavra do nosso Pai. Irmãos, então ele confessa o seu pecado. Ele se dá conta que está no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada. Mas que ele pode reverter isso. Ele tem a opção, ele tem a escolha de fazer isso. Amém? Ele confessa, ele também diz que a sua indignidade, a sua iniquidade, ela é grande. Ele se dá conta de que ele pecou, que ele fez algo completamente equivocado. Mas, irmãos, ele escolhe voltar. Ele faz essa opção. E o quebrantamento dele é claro. A palavra de Deus nos diz em Salmo 51, 17, que o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, não há palavras, nem em francês, nem em inglês, não venho para explicar a grande maravilha da misericórdia do Pai. Não há palavras. Ele é tão maravilhoso, tão grandioso, que as palavras ficam parcas, ficam mesmo sem reflexo nenhum. E finalmente, é como nós pensamos que essa parábola deveria se chamar, é o Pai amoroso, é o Pai que é só amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu um jeito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Pai que nós buscamos. É esse lugar da bênção que nós buscamos. E é interessante, porque quando o mundo começa a querer nos contaminar com pensamentos que não agradam a Deus, nós temos que nos lembrar de voltar para o lugar da bênção. Quando nós pensamos, puxa, eu estou a pensar algo errado, né? Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E é aqui, irmãos, como foi dito no domingo passado, é no pensamento é que formula, irmãos, o tipo de teologia que nós teremos. A nossa teologia determina o nosso ministério. E o nosso ministério determina a nossa vida. Por silogismo, a nossa teologia, a interpretação que fazemos da palavra de Deus,
vai determinar a nossa vida, irmãos. E, como já foi dito também, não há essa terceira via. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Não há opção. A celebração do pai por seu filho. Da mesma forma, está em Lucas 15:10. Digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E arrepender é isso, é inverter completamente aquela direção que estava indo para voltar aos pés do Senhor. Irmãos, nós temos a mensagem mais maravilhosa que um ser humano pode dar. Nós ouvimos a mensagem linda que a Samanta nasceu, mas a melhor mensagem é que Cristo Jesus é que nos salva. Não há nada que supere a mensagem em Cristo Jesus. É na cruz, irmãos, que está aquilo que procuramos em todos os quadrantes. Seja a nível financeiro, seja a nível profissional, a nível amoroso, psicológico. Irmãos, não há nada que supere a salvação em Cristo Jesus. E é para Ele que vamos, é para Ele que nós caminhamos, como diz Paulo, corri a carreira, guardei a fé e queremos o alvo, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. E o pai, irmãos, celebra o filho daquela forma que só Deus pode fazer. Eu imagino aquele sujeito, irmãos, devia estar descalço, a andar por um deserto terrível, aqueles pés cheios de borbulha. Eu fico a tentar imaginar, e o pai fala com ele, fala com os empregados, calçai-lhe umas chinelas, ponde-lhe a capa, mete-lhe o anel. Nós, irmãos, como filhos adotados por Deus, temos esta opção de estarmos debaixo da graça do Pai, de estarmos debaixo das suas maravilhosas bênçãos e, irmãos, sermos co-herdeiros em Cristo Jesus. Que saímos por aquela porta sabendo que aos pés do Senhor é que está a bênção. E a bênção do Senhor é que enriquece. Não é dinheiro, não é... Irmãos, Deus quer que sejamos bem-sucedidos para abençoarmos a obra dele e outros que estão à espera disso. Mas é no Senhor, é aos pés de Jesus que nós temos a salvação nele e só nele. Fazemos escolhas todos os dias. A maneira como pensamos, a maneira como nós trabalhamos, né? Nós sabemos que temos patrões aqui na terra, mas o pensamento é, eu trabalho para o Senhor Jesus. Então eu vou dar o meu melhor. Eu sei que nós temos também parâmetros nesse país e no mundo inteiro dos mínimos, né? É salário mínimo, é fazer o mínimo. Não. Em Cristo Jesus nós fazemos o máximo. Porque Deus já nos deu o máximo, que é o Filho dele, o único Filho dele. O unigênito do Pai já foi nos dado. Então, irmãos, nós fazemos o máximo. Eu gostava de poder falar de plenos pulmões. A alegria daquele patrão que contrata um crente, que contrata um cristão. Porque sabe que vai estar ali, não é só o trabalhador, mas vai estar ali a dignidade, vai estar ali a busca do Pai, vai estar ali a integridade, vai estar ali uma pessoa que é completa. Amém? Às vezes a situação apresenta-se, irmãos, e eu tento sempre falar da palavra de Deus porque é o assunto que mais me queima por dentro. E eu tenho falado muito sobre posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E isso tem ficado lá no trabalho, porque eu falo mesmo, né? Se alguém vê às vezes uma carteira, eu posso roubar a carteira? Posso, mas não me convém. Paulo ensina-nos que não convém. E isso tem virado uma brincadeira. Monteiro, olha, eu vi ali uma coisa. Eu posso, né? Falei, então, mas não convém. E eles já fazem, irmão, parece que é uma brincadeira, mas eles estão a ficar com isso, tá certo? Eu posso fazer mal o serviço, mas não convém. Posso chegar atrasado, mas não convém. Amém? E isso vai ficando para eles e que eles passem isso para a vida deles também. Nós escolhemos a partir das nossas escolhas. Se nós escolhemos viver neste mundo, vamos colher sofrimento e tristeza agora e na eternidade. Se nós escolhermos viver para Deus, teremos paz, alegria agora e na eternidade. Nossos olhos têm que estar postos na eternidade. Isso vai acabar, irmãos. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Amém? Isso vai acabar, irmãos. Isso vai acabar um dia. Mas a palavra do nosso Pai, ela é eterna. Amém? Nossos olhos têm que estar na grandeza e na maravilhosa graça do Pai. Não é nisso aqui. Amém? Isso vai acabar. Amém? Se algum de nós, se houver entre nós ainda alguém que ainda não é salvo, que ainda não recebeu a maravilhosa graça do Pai, eu não vou dizer por favor, porque a salvação ela é pessoal, particular e intransferível. Não adianta eu chorar amargamente por alguém que não quer a salvação em Cristo Jesus. A opção ela é pessoal. Né? Ela é mesmo, nosso Deus nos dá, Deus é tão maravilhoso que não nos obriga a nada. Ele é tão cavalheiro que nos dá a opção de escolher. E é isso que nós pensamos nesta manhã. Este filho,
com tudo aquilo que ele passou, com toda aquela degradação humana. Não sei se vocês sabem, mas alfarrobas era uma espécie de grama daquele tempo, e o próprio João Batista teve acesso a isso, porque era uma espécie de, eu imagino que seria uma couve, eu não consigo ver bem isso, mas era uma coisa tão parca, tão ridícula, e ele teve que comer alfarrobas, ou seja, eram bolotas, ou seja, a situação dele era mesmo terrível, mas ele fez uma escolha, ele alterou o percurso da vida dele para toda a eternidade. Se algum de nós ainda não é salvo, se ainda não se curvou ao Senhor Jesus Cristo, nesta manhã tem a opção. E é maravilhoso saber que a melhor parte é com Cristo Jesus. Eu gostava de encerrar esta palavra de Deus. Eu nasci numa família cristã. E a minha mãe tinha sido criada num seminário e sabia bastante sobre a Bíblia. Meu pai também lia bastante, mas nenhum de nós tinha o hábito de ficarmos indo na igreja com aquela sequência. Eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade e gravei um poema que eu queria passar para vocês, que mostra que o Senhor Jesus, na sua graça, ele não só é onisciente, nosso Deus ele é onisciente, mas ele também é presciente. Ou seja, ele já sabe antes, ele sabe antes o que vai acontecer. Eu me lembro que com 9 anos de idade, esse poeta já não existe mais, claro, era mais ou menos assim. Eu sei, Senhor, que não mereço nada, mas põe em tuas mãos humildemente meu coração que sofre e amargurada, minha alma guarda, confiante e crente. Quando eu chegar ao termo da jornada, em que a morte, emboscada, espera a gente, Senhor, tem pena da minha alma amargurada, vê que eu também sou filho e sei clemente. Perdoa, meu Deus, se sou culpado, se tanto crime fiz, tanto pecado, que hoje choro contrito. E dá, Senhor, que no coro glorioso que te exalta, no céu profundo não se sinta falta de minha voz cantando teu louvor. É um poema que me acompanha já há alguns anos, já há uns bons anos, de Vivaldi, desde o século passado. E ele tem razão nesse ponto. Realmente é um poema que... Mas mostra, irmãos, que Deus já havia nos escolhido. Apesar daquele ambiente, tá? Deus já tem aqueles que vão fazer a opção por ele. E eu alegro-me imensamente de saber que o Senhor tem esse cuidado com cada um de nós. Não importa se é brasileiro, se é chinoca, não importa, irmãos. O nosso Pai, ele tem cuidado de nós. E mais do que isso, irmãos, somos nós que precisamos dele. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. O nosso Pai, ele é completo, ele é perfeito, mas nós precisamos dele desesperadamente. Mais do que a água que precisamos beber, mais do que o pão que precisamos de comer, o nosso Deus, ele é suficiente para nós. El Shaddai é mesmo assim, ele é suficiente para mim. E temos um Deus tão maravilhoso. Voltar aos pés dele, proclamar a glória de Deus, falar do Evangelho. Irmãos, esse assunto tem que nos aquecer por dentro. Tal como John Wesley sentiu o coração a queimar por dentro para falar da palavra de Deus, porque é a melhor mensagem que um ser humano tem para outro. Amém? Que a palavra de Deus, que a graça do nosso Pai possa nos incomodar, né? O Espírito Santo, ele nos constrange, e é um constrangimento tão bom, de sabermos que estamos fazendo alguma coisa que não agrade a Deus, que nós tenhamos os olhos postos nele, porque só nele é que teremos acesso à salvação por Cristo Jesus. Amém? Obrigado pelo vosso amor e pela vossa paciência. Amém? Que Deus vos abençoe.